Hoje eu estou aqui, gente, com mais um episódio e com uma pessoa assim maravilhosa. Eu sou suspeita de falar, né? Uma pessoa que tem uma história incrível, que eu tenho certeza que vai impactar vocês com tudo que ela vai falar aqui. E eu vou deixar ela se apresentar para vocês. É uma honra para mim estar aqui, minha querida mãe e a anfitriã desse podcast maravilhoso, Rompendo os Limites. Tenho certeza que já é um sucesso absoluto, uma ferramenta mesmo da parte de Deus para ajudar milhares e milhares de pessoas. Eu sou a Rainara, filha da Lu e do Carlão, esposa do Douglas Rigamonte, mãe da Lara, do Arthur e da Manuela. Atuo no segmento do varejo desde os meus 15 anos de idade. Comecei com a minha primeira loja. Sou empreendedora, comerciante, na luta aí do nosso Brasil. E hoje também sou escritora e atuo como treinadora de equipes de trabalho. É uma missão que Deus me entregou e eu entendi de uma forma clara. E estamos indo aonde Deus nos levar. Ajudar as pessoas a entender o seu propósito e elevar a pessoa ao nível de performance que Deus sonha para ela. Esse é o meu objetivo. Gente, a Rainara, quando eu comecei, eu tinha uma lojinha assim bem pequenininha, né? E a Rainara, eu falava para ela assim, ó, se você vender, você vai ganhar dinheiro. Aí ela começava a chamar as pessoas lá na rua, vem comprar de mim que eu vou ganhar dinheiro. Outra hora elas pegavam um carro de vassoura para derrubar as coisas para vender, mas ela queria atender. Então isso já está no sangue desde criança. Desde criança ela ama vender, ama mexer com pessoas. E isso que ela está fazendo com muito amor. Mas eu vou deixar ela contar para vocês como tudo começou na vida dela. Pode contar um pouco da sua história, porque eu acredito muito que história transforma. Por isso que o nosso podcast é Rompendo os Limites, porque eu acredito que cada história que vai ser contada nesse podcast vai renovar a sua fé e vai te dar ânimo para você começar aquilo que você tem aí guardado e não coloca no papel. Não é mesmo, Rainara? É isso aí. Olha, eu comecei trabalhando com vocês, com os meus pais. Nós fomos criados no trabalho. Então, desde criança, desde menina, novinha, a gente tinha as nossas responsabilidades, nós precisávamos estar ali ajudando. E algo muito interessante que eu ficava na lojinha da minha mãe, ela tinha uma loja bem pequenininha em Santa Luzia de Mantenópolis, e eu ficava ali na parte da manhã, e o meu irmão Ranieri ficava na parte da tarde. Enquanto a minha mãe limpava a casa, resolvia as coisas, a gente gritava ela para vir atender o cliente, ou às vezes a gente atendia do jeito da gente. Mas eu falo que o trabalho, ele nos ensinou a dar valor às pessoas, ensinou a dar valor ao dinheiro, ensinou a ter responsabilidade. E eu crio os meus filhos hoje com essas responsabilidades também, porque eu acredito que fizeram sentido para mim. Então, eu tenho certeza que fará muito sentido para o caráter e a performance de cada um dos meus filhos. Então, nós nos mudamos para Mantena, porque a minha mãe, ela abriu uma loja aqui em Mantena, na cidade de Mantena, e nós deu certo, graças a Deus, e viemos para cá. E a mãe trabalhando ali e tudo, ela sempre quis ter um ponto maior. E aconteceu, Deus deu esse presente para ela, ela conseguiu mudar de ponto, e na época eu tinha 15 anos de idade. E ela me disse assim, minha filha, esse ponto é muito bom, talvez você quer abrir alguma coisa aqui pra gente não perder esse ponto. E a gente pensando, mas uma menina de 15 anos, vamos abrir uma loja de roupa, mas que seja roupa diferente das roupas que ela vendia. E eu aceitei o desafio, mas algo que eu gosto muito de falar em todo lugar que eu vou, é que
Jesus já havia me encontrado, sabe? Eu tive uma experiência de conversão aos meus 12 anos e eu entreguei a minha vida para Jesus. Quando eu entreguei, essa experiência aconteceu na primeira igreja batista, no momento do louvor, eu recebi o Senhor mesmo. Ele me chamou. E naquele momento, estava cantando um louvor que diz assim: não tem outro bem além de ti, não tem outro bem além de ti, Senhor. É como se o meu mundo se abrisse e a minha vida só se fazia sentido, só teria sentido com ele, sabe? E é sobre isso. Então, na época, eu já tinha esse entendimento de orar, entender se Deus queria, se Deus tinha isso para mim. E eu fui orar, conversar com algumas pessoas que eu considerava pessoas assim, com uma boa índole para me dar um bom conselho. E na época eu entendi que Deus estava me dando uma oportunidade. Então foi que a minha mãe, ela construiu toda a loja e me entregou a loja e a dívida da loja, né, mãe? Fala, mãe. O presente não podia ser completo, né, gente? Tinha que ter algumas responsabilidades. E foi aí que eu fiz uma proposta para ela, vou deixar ela falar, mas aí ela não resistiu. Ela me propôs para montar tudo e dividir para eu ir pagando. Aí eu entrei na loja, nós inauguramos a loja no dia 15 de julho, há quase 20 anos atrás. Então foi em 2001, certo? Não, 2002. 2002. E nesse momento eu comecei a comprar, pagar, ter responsabilidade de aluguel, pagar colaborador. Tinha uma colaboradora na época e a dívida. Mas ela, na época, ela era o meu capital de giro, sabe, gente? Então eu pagava ela. Hoje, aí daqui 3 dias ela me emprestava o dinheiro para eu conseguir segurar a loja. Então, às vezes, quando as pessoas perguntam pra gente, assim, dicas e tudo, a gente conta o que a gente viveu, sabe? Pra ajudar o lojista, né, mãe? Ajudar a pessoa que tem o sonho de ter o próprio negócio. Mas não é por maldade que a gente conta a verdade, viu? É porque é verdade mesmo. Então ela me ajudava muito, eu passava muito aperto, e aí ficava naquela, e vende, vai, vende, recebe, tudo. Paguei algumas prestações, mas aí ela trouxe para mim uma proposta. Ela disse assim: minha filha, vocês são 3 filhos, Rani, Hilton e Rainara. Então eu somei aqui, nananã, essa é a mulher da soma, viu, gente? Ela soma tudo que vocês imaginar, vocês podem pedir para ela somar, que ela dá um jeito. E ela falou: filha, eu vou te dar aqui a opção de você não me pagar essa dívida, porque ela vai dar mais ou menos o valor de uma faculdade, que eu vou pagar para os seus irmãos, certo? E aí você não precisa me pagar a loja, mas também eu não tenho mais nenhum compromisso com você em relação a finanças. E eu me lembro que ela falou assim para mim, não sei se a senhora lembra dessa frase, mas ela falou: se você quiser comprar um tênis, você vai ter que comprar com o seu dinheiro. Se você quiser estudar e fazer faculdade, você tem que pagar a faculdade com o seu dinheiro, a opção é sua. E eu fiquei pensando, porque era muito arriscado, não dever ela a loja, mas a responsabilidade de fazer dar certo e também de conseguir estudar, conseguir manter as coisas que eu gostaria de alcançar. Então, na época não tinha muita opção também, eu aceitei o desafio. E aí, graças a Deus, hoje eu também sou formada em gestão e recursos humanos, sou formada em administração de empresas e também tenho um curso na área do PNL. Isso para mim é muito importante porque na época foi realmente uma decisão estudar. O ambiente não era confortável para estudar, porque nós não tínhamos assim, você falar assim: nossa, tá tudo bem para você estudar, você tem tempo. Não, a gente ia acordar muito cedo, dormir tarde, e dar conta de loja, dar conta disso, daquilo outro, mas estudando.
E é isso, gente. Quando eu ofereci para ela, eu ofereci porque eu sabia que ela tinha potencial. Porque desde muito nova, eu vi nela vontade de vender, vontade de ganhar dinheiro, vontade de correr atrás. Assim que ela pegou a loja, ela falou assim, eu quero pagar tudo. Depois ela viu que não dava, mas eu vou pagar um pouco. Aí eu falei, então vamos negociar. E hoje eu vejo assim que ela tem potencial para chegar onde ela quer. Quando ela fala assim, eu estou treinando pessoas para o ambiente de trabalho, tenho certeza que essas pessoas vão sair treinadas de verdade. Porque desde nova, a Rainara criava as ideias, ela deitava pensando nas ideias e pensando naquilo que ela ia fazer e punha em prática. Então, hoje, quando ela está fazendo isso, quando ela fez o devocional, quando ela começou a colocar a loja para crescer, hoje a loja dela é uma das maiores de Mantena, eu vi que ela tinha potencial. Então foi aí que eu fui dando cada dia força, vamos embora, vai dar certo, vai dar certo. E assim lá vai até hoje. E eu quero falar com você, se você tem um sonho de abrir o seu negócio, seja lá qual for o seu sonho, coloque em prática. Vai ter dificuldade? Vai. A vida não é fácil. Quem falou que ia ser fácil? Então, só coloca em prática. Vai. Porque quando a gente dá o passo, Deus completa o resto. Não adianta você ter um sonho e ficar sonhando e não começar. Você precisa começar. Quando você começa, as portas vão se abrindo, você começa a ver aquilo que te interessa e você chega realmente aonde você quer. E a Rainara hoje é prova disso. É lógico que até hoje tem luta, tem dificuldade, tem obstáculo, mas ela conseguiu chegar uma boa parte do caminho da onde ela quer. Ainda tem muito para ela percorrer, mas ela vai conseguir chegar aonde ela quer. E eu vou deixar ela completar a frase aí. Então, é sobre isso. Os desafios são constantes, mas as vitórias também. E cada vez que nós conquistamos algo, que nós saltamos uma muralha, cada vez que nós derrubamos uma muralha, saltamos um monte, nós nos saímos dessa situação mais fortes e mais encorajados. E podemos encorajar outras pessoas, certo? Então, a formação acadêmica me trouxe muitas amizades, muitas conexões, muito conhecimento, a prática com a metodologia. Então, isso me fez crescer muito e nós fomos caminhando com a loja, graças a Deus. Deus foi abrindo as portas e hoje nós estamos trabalhando ali na Top Fashion, você convidado para fazer as suas compras ali com a gente e tem sido bênção. Agora, Rainara, eu quero que você fala para o público como que surgiu a ideia desse devocional. Então, vou colocar ele assim, ó, os dois aqui, e vou contar para vocês. Tem uma varanda na minha casa que eu gosto muito de orar lá, ler a Bíblia, ter o meu tempo com Deus, sabe? E nesse tempo com Deus, Deus me deu a visão desse livro aqui, de uma forma muito clara, muito específica. Eu gosto de falar que até o primeiro dia, que é o 1º de janeiro, Deus me entregou assim, tão espontâneo, tão direcionado, sabe? Sorria. Por quê? O propósito do devocional é ser um convite para Jesus se fazer presente no ambiente de trabalho. E o devocional, ele traz uma mensagem para lembrar eu e você, trabalhador real, do nosso propósito de vida. Então, por que sorria? Sorria porque aonde você está, Deus quer usar você. Ao invés de você ser ingrato, sabe, reclamar, você olhar e falar, nossa, hoje eu tenho uma oportunidade. Fizemos, lançamos, Deus tem abençoado. E logo em seguida as pessoas começaram a perguntar do volume 2. Mas nós não tínhamos ideia do volume 2. Eu falo nós porque esse meu esposo Douglas é coautor comigo. E aqui nós dois somos autores do volume 2. E orando a Deus. Deus, o que o Senhor quer, o que o Senhor quer. Que nós queremos fazer a sua vontade, nós queremos ouvir a sua voz.
Nós queremos que o Senhor direcione tudo. E Deus nos entregou de forma muito específica o volume 2, que é o tempo de reconstrução, porque pessoas reconstruídas por Deus vão reconstruir lugares. E ele vem numa proposta diferente. Claro que permanece a proposta de devocional sendo uma leitura por dia. Mas a leitura é simples, a leitura é fácil entendimento, porque ela é para mim e para você, sabe? Ela é para quando você chegar no seu trabalho, antes de começar o dia, você abrir, fazer aquela leitura e falar: Deus, eu te entrego o meu dia, eu te entrego a minha equipe, eu te entrego o meu trabalho, eu te entrego as minhas demandas, eu entrego a minha ansiedade, eu entrego a minha preocupação. E o volume 2, ele vem cada mês tratando um assunto específico. Por exemplo, março é o mês da organização. E como que as pessoas que vão te ver, estão te vendo, vai comprar, faz para comprar esse livro? Então, vocês podem acessar o link da minha bio. Lá você entra e já faz o pedido. O pedido é direto da Amazon. Então, é uma compra super segura. Lá na bio também, mãe, eu tenho um kit lindo que nós enviamos para todo o Brasil, que é uma caneca com uma caixa. E no kit tem uma novidade, que tem uma aula minha, uma aula bônus e também um e-book com estratégias para cada mês do ano, que também é um bônus. E qual que é o seu Instagram? É @RainaraEd. Então você pode me acompanhar lá. Nós estamos todos os dias falando sobre ambiente de trabalho, rotina de trabalho, demandas no ambiente de trabalho. E eu ajudo você a construir um ambiente de trabalho de sucesso. Um ambiente de trabalho onde Deus se faz presente. Porque aonde Ele está, tudo se faz novo. É tempo de reconstrução. Então, venham, vamos reconstruir? E tem um canal no YouTube. Qual que é o seu canal? E o meu canal no YouTube, nós estamos lá todos os dias, pontualmente, trazendo ferramentas para ajudar você a vencer aí o seu dia a dia de trabalho. Gestão, liderança, medos, sabe? No YouTube, @RainaraEd. Então vem comigo porque tá demais. Gente, viu? Falei com vocês que hoje a gente ia ajudar você a renovar a sua fé. Uma menina tão nova que começou com 15 anos, hoje está aí já mãe de 3 e já com a bagagem desse tamanho que vocês viram. Então segue ela lá. Você que não me acompanha, comece a me seguir. Ô, gente, toda sexta-feira nós vamos ter episódio novo. Vamos ter uma mulher aqui que rompeu seus limites mesmo para contar uma história para vocês. E compartilha, aperta o sininho, inscreve no canal. Toda sexta-feira nós vamos estar aqui com episódio novo. Vou trazer uma pessoa toda sexta para renovar a sua vida. E você que não me segue, começa a me seguir, inscreva no canal e vamos junto romper os limites.